Se tem uma coisa que me incomoda profundamente, é o chamado discurso anti-identitário. Esse discurso ele está muito ligado a alguns segmentos dos apoiadores de Ciro Gomes. Muitos dizem que o identitarismo é o grande mal do debate político nacional, dizendo que as pautas minoritárias tiram o foco da questão estrutural. Eu particularmente discordo disto, porque eu penso que a gente tem que fazer política e pensar política de uma maneira mais humanizada. Eu simplesmente falar em estrutura sem ver as questões humanas, para mim, não me contempla as minhas necessidades enquanto ser humano. Porque eu tenho que falar de desenvolvimento econômico e lembrar que neste país a desigualdade social ela é estrutural. Afinal de contas, nós temos um país que até então foi o último a abolir a escravatura. É bom lembrar que o que acontece hoje é o seguinte: muitos desses que se dizem anti-identitários são aqueles que dizem que querem discutir a centralidade das questões, mas no fundo estão alimentando muito mais o fascismo do que de fato discutindo e propondo uma reflexão das coisas como elas devem ser feitas. Discutir a questão racial, entendendo que existe sim um preconceito que atinge o mercado de trabalho, é dar a estas minorias a voz necessária para superarmos os problemas do Brasil. Discutirmos a questão da violência pública, associando a elas a transfobia, por exemplo, é entender que estas minorias, que talvez sejam maiorias, inclusive em termos populacionais, como é o caso das mulheres, que elas precisam ser escutadas e que isto é política pública e que isso gera desenvolvimento. Porque o desenvolvimento não é somente o econômico. Esse desenvolvimento que nós estamos acostumados a entender, que é aquele que polui rio, que desmata, que gera o efeito estufa, que faz com que a gente aqui sofra as consequências dos desmandos com relação ao meio ambiente, e que esse meio ambiente degradado ele volta a nos punir, vamos dizer assim. Hoje nós precisamos entender que desenvolvimento está assim atrelado às questões humanas, a estas pautas ditas minoritárias, ao defesa ao ecossistema global, há um debate sim mais humanístico das coisas. Ou a gente realmente faz esse debate, ou a gente acaba sendo sim semeadores do fascismo no Brasil, só que talvez com um discurso hipócrita de que, olha, tem gente que só olha para essas questões de forma isolada. Bom, uma coisa é você não concordar com aquele discurso que isola essas pautas sem falar com as questões gerais do planeta ou do país. Isso eu também não concordo. Agora, outra coisa é você negar elas, porque supostamente você tem que deixar elas de lado para desenvolver o Brasil primeiramente, para daí depois nós falarmos sobre elas. Não, nós queremos desenvolvimento econômico, nós queremos desenvolvimento político, mas a gente também quer e defende sim a pauta do desenvolvimento humano, das desigualdades sociais, das contradições históricas desse país. Ou a gente olha para tudo de uma vez só, ou a gente vai sempre fazer as coisas pela metade, e isto uma hora ou outra vai estourar a bolha mais uma vez, como estourou agora, em que há tempos atrás, e não muito tempo atrás, nós tivemos um falso crescimento que estourou numa bolha que hoje repercute no que hoje nós estamos vivendo. Ou a gente olha para um todo, ou então a gente continua fazendo aquilo que criticamos o outro e, na verdade, nós mesmos é que também cultivamos essas coisas. Aí cabe a cada um de nós saber que escolhas nós fazemos para as nossas vidas.